Começando mais um Sucesso a Tiracolo. Como você já sabe, todas as terças-feiras, 19 horas, tem Sucesso a Tiracolo inédito aqui no meu canal. Não vai dizer que você não é inscrito. Não, parou tudo agora. Já vai se inscrever aqui embaixo, já aciona o sininho e compartilha essa live com geral. Porque hoje tá demais esse programa. E antes de começar, tá vendo esse estúdio aqui maravilhoso que eu tô? Aqui é a Tanit Studios Brasil. Então você que tem ideia de ter um podcast, não sabe por onde começar, vem pra cá, entre em contato com eles. Aqui, ó, equipamento de ponta, a equipe é top, sabe o que tá fazendo. Então entre em contato e vem pro seu podcast pra cá, tira a sua ideia do papel, vem pra Tanit Studio Brasil. Gente, e sem mais delongas, já vou anunciar aqui a minha convidada de hoje, que é uma mulher incrível. Nós vamos conversar e saber mais detalhes sobre ela. Ela é cantora e o nome dela já é chique. Como ela mesma disse, a mãe dela já sabia que ela ia ser cantora. É Mayele, com 2 L's. Uma salva de palmas para Mayele. Maravilhosa! Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Nossa, eu também. Ela veio diretamente do Rio de Janeiro, viu? Exatamente. E São Pedro deu uma trégua, né? Porque hoje não está frio. Eu cheguei aqui e já estava começando a ficar um pouquinho mais quente. É, né? Acho que eu trouxe o calorzinho. Você permaneça aqui em São Paulo. Precisamos de você. Mayele é super jovem e já tem uma carreira aí de quanto tempo, Mayele? 2 anos só. Mas é uma jovem, né? Nem todo mundo é a Sandy que começa com 5 anos. Nossa, né? Realmente. Então, 2 anos de carreira. Como que te deu na tua cabeça que você falou assim, agora eu quero ser cantora profissional? Pois então, Sil, é muito doido, assim, porque muita coisa mudou, né? Quando eu era pequenininha, eu gostava muito de cantar. A minha mãe, inclusive, que me ensinou a cantar, né? Sua mãe é cantora? Não, ela não é cantora, era de igreja. Mas é uma cantora? Ela é cantora de igreja. Ela participava de grupos de igreja e ela ia pelo Brasil inteiro, assim, viajando. Inclusive, foi assim que ela conheceu meu pai. Mentira! Eles moravam muito distantes, se conheceram assim. Mato Grosso? Ela morava em Campo Grande. Certo. E ele morava em Rio do Sul. Eu não tenho certeza, mas acho que é Rio do Sul que ele morava. Ô, papai, dá essa informação aqui que a gente precisa saber. Ele morou em tanto lugar que eu nem lembro mais, mas acho que é Rio do Sul que ele morava. Mas era longe, era distante. Isso, eles namoraram por 3 anos, por carta. Carta! Olha o Silvio Santos aqui. Quem ganhou a carta? Pois Caramba! Então ela cantora e ele faz. E como que ele faz? Qual era a função dele na igreja? Ai, eu não sei te dizer. Ele tava viajava. Começando, assim, eles eram super novinhos, eles se casaram com 20, então eles eram muito novinhos. E aí eu cresci nesse ambiente de igreja. Quando eu nasci, eles eram... Qual religião? Adventista. Conheço, eu tenho uma tia que é. É. Adventista do Reino de Deus, não é isso? Ou não? Não, é Adventista do 7º dia. Do 7º dia, isso. Adventista do 7º dia. É isso aí. E aí, quando eu era pequenininha, eles eram diretores de coral de igreja. Então, cresci ouvindo muita gente fazendo muitas vozes, assim. Minha mãe era aquela pessoa carrasca que ficava, não, arruma a nota que não tá certo. E assim... Não, baixa. Exato. Bem assim. Uma vez, eu participei de um coral uma vez e que o maestro, ele tinha um ouvido que eu tinha até raiva desse maestro. Porque, né, são várias, nessa parte feminina, eram várias mulheres, né, com os timbres parecidos, Você né? era o quê? Soprano? Soprano. E aí, então, tinha sopraníssimos, né? Soprano, mezzo e não sei o quê. Ele passava, ele sabia que eu tava errando a nota. Ele vinha direto em mim. Sil, você vai fazer assim. Tá. Na minha cabeça tava, como ele sabe que sou eu? Com todo mundo aqui fazendo. É demais. Doido, eles sabem. Sua mãe é dessas. É, ela é. Mas assim, também cresceu... É porque acostumou o ouvido, né? E aí eu cresci nesse ambiente. Mas, seu pai assim, canta também, não? Meu pai canta também. Eles cantavam juntos. Ai, que legal. Em certo momento. É bom que já faz um dueto. Coisa linda. Sim. Então você já cresceu num ambiente musical. Uhum. E você cantava desde pequena também na igreja. Isso. Mas eu tive um momento, assim, na minha infância, mas muito curto, que eu pensei em ser cantora. Que foi quando eu comecei a tocar violão. Aí eu comecei a animar e queria uma guitarra, queria cantar rock, então umas coisas muito doidas, assim. E o seu estilo preferido hoje em dia, qual que é, musical? É indie pop e R&B. Maravilhoso, adoro também. E quando criança, você era mais habituada com as músicas
de louvor, de Isso, igreja. era. E quando você começou a tocar violão, o que você tocava? Nossa, eu tocava internacional, só as divas pop internacionais, Uau! assim, da Disney, né? Que Aham. era Demi Lovato, Miley Maravilhoso. Cyrus, essa é a minha referência na época. Mas aí quando eu fui Demi ficando... Lovato, que inclusive foi a cantora do Super Bowl, que é um super evento, né? Sim. E ela foi a cantora convidada. Que Pois coisa é. chique. Demi, esperamos você aqui no podcast, viu? Ela fez uma música com a Luísa Sonza, né? Pois é, Vai sair hoje, menina. inclusive. Hoje? É. Olha! Uhum. Fizeram essa parceria. Fazendo divulgação aí pra outra cantora, olha só. Luísa, você tem que dar a moral aqui. Pois é. É, porque ela já tá dando pra você. Então, no mínimo, um arroba aí no teu Instagram. Verdade. E aí, nesse momento que você resolveu, esses 2 anos atrás, qual que foi esse marco que você decidiu que sair não sair, mas não ficar só cantando na igreja Não, e eu já tinha cantar? saído há muito tempo. Já tinha? Eu saí Então com conta pra nós. 12 anos, mais ou menos. E Aí você já não cantava mais na igreja. Aí eu fui, quando eu era adolescente, eu fui pra um colégio lá no Rio, porque eu morava em Chapecó nessa época, né? Viajada, viu? Maria, Os viajada. pais, cada um num lugar, a gente fica indo de um lugar pra outro, né? Vai acompanhando. E aí eu fui morar num colégio interno, lá no Rio de Janeiro. Ali em Santa Teresa, não? Não, é na Barra da Tijuca. Na Barra? Na Jacarepaguá, Escola Sei. Sesc de Ensino Médio. Ah, tá. Eu Eu conheço uma em Laranjeiras, se eu não me engano, que é muito legal também, que é um internato. É de artes, não é? É de artes. Tô ligada. Eu já fiquei lá. Inclusive, fiquei lá, passei um sufoco, menina. Né? Porque eu dormi lá no quarto da minha amiga, que era uma interna. Era um dia que podia visita. Chique. Ou eu fiquei escondida. Acho que talvez eu tenha ficado escondida. Mas a gente chegou lá, e aí não sei como que era o seu, mas o banheiro não era dentro do quarto. O banheiro era fora, e é um corredor. Corredor longo, assim, à noite. Aquele silêncio. Tudo fechado. Eu com a vontade de fazer xixi, minha amiga dormindo. Sabe o que eu fiz? Xixi na pia. Mentira. Fiz xixi na pia. Mentira. Fiz xixi na pia. Você acha que eu ia sair no meio? Eu sou muito medrosa. E parecia que tinha uma pessoa assim, ó, fazendo assim pra mim no final. Uma criança. Eu falei, eu não vou. E eu com a vontade de fazer xixi, fiz na pia. Mulher. Fiz assim de ladinho. Não, mas colégio interno tem um negócio, tem uma aura, né? Sempre tem uma lenda urbana ou outra. Lá também tinha umas lendas urbanas. Tinha. Você ficava com medo? Não. Ah, tinha viu? muito Tinha medo, muito não. medo. Mas... Passou essa fase. Evitava sair de noite, né? Ave Maria. Então agora eu tô revelando, pessoal de Laranjeiras, do internato, desculpa, tá? Mas joguei depois um desinfetante, ficou tudo certo. E você morou quanto tempo lá nesse internato? 10 anos. E eu fui porque eu quis ir pra lá, né? Porque também Você que tinha escolheu. muita coisa de arte. Que legal. Lá eu fiz circo, fiz teatro nos 3 anos, tive banda, então assim... O que você fez de circo? Né? O que você fez de circo? Eu fazia malabarismo mesmo. Inclusive, minha segunda música se chama Malabarista. Olha! Nessa época de circo. Que legal! E aí, ali naquela época, eu achei que... Eu gostava muito de música já, mas eu achava que música era um negócio meio de sorte, assim, de alguém te descobrir, de você ir no The Voice, ou assim... Não achava que tinha um passo a passo de carreira, como tem nas outras que você entra na faculdade, faz um estágio. Em artes, no geral, é diferente, né? Mas eu achava que era, tipo, muito impossível. Sorte, só. E aí, 2 anos atrás, foi quando me convidaram pra produzir uma música. Eu tava escrevendo e colocando no Instagram, assim, de brincadeirinha. Minha primeira música eu escrevi há 2 anos atrás, inclusive, no comecinho de 2021. Como que chama a primeira música que você escreveu? Não lembro, era a música que eu coloquei no Instagram. Não lembro mais, eu acho que era Flechada Errada. Olha! Eu tava contando a história de um cara que eu queria ficar, ele não queria ficar comigo, aí era Flechada Errada, o Cupido errou a flecha. Errou a flecha, boa, tem comédia também na música, tem comédia. Era muito engraçadinha. bom. E aí, eu escrevi Nunca Disse Que Te Amava e lancei com o pessoal lá em Floripa, né? Que nessa época eu já tava em Floripa, eu já tinha terminado a faculdade lá em Floripa. Fiz faculdade de animação. Ah, tá. Porque aí eu pensei em seguir a parte de cinema e animação, que era arte ainda, mas eu achava que era algo que eu podia ir passo a passo. E estava certo, assim, realmente foi algo que eu consegui ir galgando, assim, meu espaço, né?
E como que você... você mudou muito de cidade, de estado, né? Uhum. Como que você ia buscando essas suas saídas, essas suas mudanças? Ou foi acontecendo? Foi acontecendo um pouco, porque eu fui de Chapecó pro Rio. Chapecó era onde meus pais moravam, né? Então, eu era Como você criança decidiu ainda. ir pro Rio? Eu fiquei sabendo dessa escola. E aí eu fiz o processo seletivo inteiro. Entendi. Ela era de graça, então assim, tinha tudo isso de graça. Então, Estudava, era tudo que eu tinha queria. moradia. Alimentação também não? Tudo. Viagem, Pantanal, Arraial do Cabo. Uau! E a contrapartida do aluno era o quê? Se aplicar nas matérias? Era um investimento, assim. Que Tinha legal! um processo seletivo bem complicado, bem difícil, assim, pra entrar. Como que foi esse processo seletivo? Primeiro era uma prova, e aí, depois de um tempo, uma entrevista. Prova escrita? Isso. E falava o quê? Assim, só para curiosidade, agora curiosidade. Mas eu nunca soube como que é essa entrada, né? De repente, quem está assistindo também tem essa curiosidade. É uma prova teórica baseada em artes? Não, ou era é prova conhecimento geral? É realmente, tipo, como se fosse um Enemzinho, assim. Certo. Conhecimentos de matemática, Geografia. português, isso. Só era meio que um nivelamento, então... A partir na nota de corte, que eu acho que era metade, nem era tão alta assim. Uhum. A partir da nota de corte, eles chamavam algumas pessoas para entrevista, que passavam, né? E do aí, Brasil inteiro? Sim, todo o estado tinha. Tinha cota por estado. Por assim, estado, né? entendi. Então, tinha necessariamente alguém de todos os estados. E você em Mato Grosso naquela Não, época? Santa Catarina. Santa Catarina. Santa Já Chapecó. mudou. Não. Já mudou. Tá? Se tiver alguma empresa aqui de agência de viagem, pode Por patrocinar, favor. porque ela precisa. Adoro. Pra ver todo mundo, né? Que Não isso, tem que dar. Lógico. E então você em Santa Catarina prestou esse processo seletivo. Aí Isso. passou na parte escrita. A parte de entrevista, eles entendiam um pouquinho mais do que você queria, de como que era a escola pra você. E eles sempre procuravam alguns perfis que se destacavam em alguma parte, não só nas matérias, né? Então, teve muita gente que entrou porque era muito boa no basquete, na natação. Eu entrei por causa dessa parte de arte e de escrita, porque eu escrevi sempre muito, desde pequenininha, assim. Então, eu tinha um blog que eu escrevia... eu escrevia um livro lá no blog, assim, Olha. sabe? E nunca terminei, Mas por começou. um tempo, e eu acho que foi isso que me fez passar, assim, que a escrita sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Entendi. Deixa eu aproveitar aqui e falar. Não sei se você reparou aqui nossa mesa. Lindíssima. Tá demais. Inclusive, eu tô muito curiosa para comer. Isso aqui eu vou comer falando. Porque eu acho que é um mousse de limão da nossa querida Ana, da Lua Nova Eventos. Eu vou experimentar, Aninha. Vou experimentar aqui também. Nossa, e raspa de limão. Peraí. Eu vou comer. Nossa, delicioso. Mousse de limão. A Aninha da Lua Nova Eventos está sempre aqui comigo no Sucesso a Tiracolo, trazendo as delícias. E você pode também contratar para o seu evento, para sua festa de casamento, para o seu aniversário. Um evento em casa, às vezes mesmo pequeno, ela leva tudo. Eu já vou falar que eu comi esse aqui, que tá demais, depois você tem que experimentar. Que é de peito de peru. Aí tem as esfirras de frango. É uma delícia. O cardápio é muito extenso e você pode escolher de acordo com o seu evento. Já entra aqui, ó, aqui embaixo está Lua Nova Eventos. Fala com a Ana. Fala, Ana, a Sil falou que é uma delícia. Vim aqui saber se é mesmo. E depois me conta. Voltamos aqui com a Maiele. Maiele, e aí você passou nesse processo seletivo e ficou... Né? Você não conhecia o Rio ainda ou já conhecia? Não. Foi a primeira vez. Eu fui quando era muito pequenininha, assim, mas aí eu não lembrava, né? Foi aí, primeiro contato de adulta. Quantos anos você tinha? Eu tinha 14. Nossa, adulta! Adulta! Você foi na pré-adolescência pra lá. E, Até os 17. e como que foi os seus pais? Quando eles souberam do seu desejo... Eles apoiaram, ficaram com medo? Eles apoiaram, assim, na minha frente, eles sempre apoiaram muito. Não sei como foi nos bastidores, né? Sim. Porque eu imagino, hoje eu converso com a minha mãe, eu sei que ela sofreu muito mais do que ela aparentou. Mas eu acho isso muito legal da parte dela, assim, porque ela sempre me deu um incentivo muito grande. Ela sempre quis fazer isso, então... Ela deu um incentivo pra mim e pra minha irmã também, que foi pros Estados Unidos depois. Você tem quantos irmãos? Tenho uma irmã. Então são vocês duas. Ela é mais velha ou mais nova? Ela é mais velha, 3 anos mais velha.
E você saiu primeiro ou sua irmã de casa? Foi a minha irmã. Ela saiu bem... Porque na época que eu fui pra escola, no mesmo ano ela foi pra Joinville, que é outra cidade, que ela foi estudar. Então, ela tinha 18. Não sei, se você contar eu ir pro internato, como sair de casa... É, porque você foi aos 14, né? Você saiu mais nova. E aí, como foi? Sua chegada no Rio de Janeiro? Lá era um internato só de meninas? Não, era misto. E aí, você chegou lá, como que tava a sua expectativa? Como foi esse momento? Nossa, eu queria muito estar lá. Eu ficava achando que ia ser RBD, assim, né? Já chegou com a meia aqui? Que isso, cara? Saia. Ia ser Zoe 101. E realmente foi muito legal, muito divertido no primeiro ano. Foi muito bacana, assim, eu tava nas nuvens. Minha mãe lembra que eu não queria voltar pra casa, nas férias, não queria voltar pra casa, eu queria ficar lá com os meus amigos, porque realmente era tudo muito legal, muito divertido. E você tava aprendendo uma coisa que você já era o seu sonho. Exatamente. E morar com os amigos é muito legal. E aos 14 anos, né? É um momento ali que você tem uma autonomia pra ser você mesmo, porque eu acho que quando você tá em casa, nessa época, você acaba ficando muito debaixo da asa dos pais, né? Sim. Então, quando você sai com 14, você aprende muito mais sobre si mesma, muito mais rápido. Então, foi muito bom, assim, pra eu entender responsabilidade, autonomia. Porque é muito importante você tocar nesse assunto, porque a gente fala de ser muito legal, que tá com os amigos, que é diversão, mas a responsabilidade é muito grande. Com certeza. E fora que tem uma parte que quase ninguém fala sobre, é que você tá 24 horas por dia na escola. Caramba, pra quem tem ansiedade que nem eu, isso é uma coisa que mexe com a gente, porque você, sei lá, tira uma nota ruim em física, você vai ver o seu professor de física toda hora. O tempo todo. Você briga com o seu coleguinha da faculdade, não, da escola, você vai ver ele lá o tempo todo, sabe? Então, tem que controlar a ansiedade ali também. Foi quando eu comecei a ter esse contato com o emocional mais forte também. E cedo, né? Super nova. E lá, aí você passou esse primeiro ano, você já conseguiu identificar qual que era a sua linha a ser seguida dentro das artes? Eu fui pro cinema nessa época, né? Tá. Eu já entrei na escola querendo cinema. Então, tudo que eu fazia era meio que voltado pra isso. Por mais que eu fizesse muitas outras coisas que me deram uma bagagem enorme, eu foquei mais no cinema. Então, a gente tinha um festival de campanha publicitária que a gente fazia lá. Aí, no segundo ano, tinha documentário pra fazer. E aí, no terceiro ano, eu dirigi um documentário mesmo, que era de um comitê que a gente tinha que de noite tinha comitês, né? Aí eu dirigi um documentário sobre violência contra a mulher. Que máximo, adorei o tema. Campus, que a gente queria mostrar que tá do nosso lado, sabe? Com pessoas que a gente conhece. E foi muito bacana, assim, foi onde eu percebi que eu gostava muito dessa parte de backstage também, sabe? Que legal. E você escreveu o roteiro? Qual foi a sua função? Junto. Eram quantas pessoas no grupo? Mais ou menos. Tinha umas 15. Era grande, um grupo grande. E aí a gente era orientado por uma professora. Só que assim, a parte mais de gravar e de editar e de escolher as entrevistas fui eu que fiz. Que legal. E aí, nesse momento, você falou, poxa, é aqui que eu quero seguir. Foi isso. Aí foi pro segundo ano. Como que foi o segundo? Esse foi no terceiro já. Esse foi no terceiro. Que era um documentário de 40 minutos, então... Nossa! Bastante tempo. E tem ainda esse documentário, se alguém quiser assistir? O pessoal lá deve ter, mas eu acho que eles não tá público. Porque tinha gente menor de idade e tal, aí... Ficou mais interno pra escola mesmo. Isso. Entendi. E aí, nesse terceiro ano, então? Então, você ficou no primeiro, segundo, terceiro ano, se dedicou mais ao audiovisual. Isso. E no terceiro... Tinha um prazo pra terminar esse colégio? Ou você podia continuar lá por mais tempo? Não, era só o ensino médio. Só ensino médio. Aí terminou o ensino médio, como que ficou a tua cabeça e o que você fez? Nossa, eu fiquei bem perdida, sinceramente, porque eu pensava... Ou voltar, né, pra sua cidade, com seus pais. Voltar, meus pais agora estavam em Florianópolis, né? Eles se mudaram no tempo que eu fui pro colégio. E aí eu gostava muito de Florianópolis, então eu decidi que eu ia fazer faculdade lá. E aí eu fazia duas ao mesmo tempo, fazia cinema e animação. Uau! Aí depois eu escolhi só terminar a animação mesmo. E aí você ficou lá em Floripa esses anos estudando e desenvolvendo as artes visuais. E em que momento
você optou pela música? Então, eu me formei em 2019. Tá. Eu trabalhei com isso em 2020 e em 2021 como produtora de animação. E aí, em 2021... Lá em Floripa mesmo? eu trabalhava remoto numa empresa de São Paulo. Ah, entendi. E como que você conquistou? Porque isso é muito legal quando a gente vê as pessoas falando muito de viagem, de conquistas, mas o caminho, às vezes, as pessoas não sabem. Como você mesmo disse, né? Para profissões de artes, não tem um caminho Nossa, certo. não Tem o caminho que eu fiz, o caminho que você fez, que a Luísa Sonza fez, mas cada um não tem o certo e errado. Então, às vezes, você falando do seu caminho, quem está assistindo a gente fala, poxa, eu vou tentar isso. Uhum. Como que você, então, depois de estudar esses anos na faculdade, se dedicar, se destacar, como você conseguiu chegar nessa empresa de São Paulo e trabalhou remoto? Então, animação lá em Floripa é um negócio que tem muito trabalho, porque lá é Sério? um polo tecnológico muito grande. Que legal. E era a segunda faculdade de animação do Brasil. Então, tinha muita demanda para trabalho. E aí, eu comecei desde muito no começo, assim, da faculdade a procurar alguma coisa. Então, eu trabalhava de graça para todo mundo, assim, tipo... O início, geralmente, nas artes, principalmente, é um estágio não remunerado, né? Exato. Então, Fazia evento, eu queria estar perto das pessoas. Então, assim, aprendendo mais, toda né? a possibilidade que eu tinha de estar perto das pessoas dos estúdios de lá, eu estava. Então, eu fiz estágio remunerado dessa vez. Olha! Raridade no mercado, hein? Pois fiz estágio. Aí, depois do estágio, eu conheci bastante pessoas ali nos eventos que eu participava. Uhum. Então, eu acabei sendo indicada para esse estúdio daqui. A animação também é um meio que as pessoas conhecem bastante, assim, de várias partes do país, porque não é uma área tão grande, assim. Então, é fácil de arranjar um networking se você for... Se você tiver um destaque, né? Também, e for uma boa profissional, né? Não, com certeza. Porque não adianta ter uma boa comunicação e não entregar, né? O que se propõe. Tem muita gente muito boa que não sabe mostrar o trabalho. Vender, né? Se vender. O Pois artista tem disso, né? Porque tem muita... Por isso que artista é empresário. Porque vai perguntar pro artista quanto custa um microfone. O microfone tem um preço, tá na loja. E quanto custa um show, por exemplo, de Maiele? Aí, né? A pessoa fica já em dúvida de falar. Então, de se vender não é fácil. Então, você já desenvolveu um bom trabalho e tinha comunicação. Uhum. E aí, como que chegou a empresa de São Paulo para você trabalhar? Foi através de indicação de outras pessoas com quem eu já tinha trabalhado. Antes, lá nas empresas de lá. Tá, que você fazia o estágio não remunerado. Viu como vale a pena? Não, gente, vale a pena. Nesse começo tem que ser. Porque você tem que aprender pra também, network, aprender. Porque a prática é muito diferente do que a gente aprende na teoria, né? Você se depara com dificuldades que na teoria não tem, a prática que te mostra. Teve algum obstáculo, assim, no meio que você ficou em dúvida, sem saber o que fazer, se desesperou e conseguiu encontrar uma saída que você possa dizer aqui pra nós? Neste período? Nesse período foi quando eu acho que o meu salto foi muito grande ali dentro da empresa, assim, eu saí de assistente para produtora de projetos, assim, que era o que eu queria fazer, real, eu tinha movido a minha vida para isso, mas foi um pouco, me deixou com um pouco de medo, assim, de repente ter que dizer para as pessoas o que fazer, quando era eu que fazia as coisas, sabe? Entendi. Porque as pessoas me falavam para fazer. Mas foi muito legal, assim, eu tenho um contato com essa empresa até hoje muito bom. A gente tá aí sempre conversando sobre projetos, inclusive. E você ficou quanto tempo nessa empresa? Eu fiquei até 2022, porque eu entrei na Globo. Tá vendo, Brasil? Chupa! E a Globo também foi um convite que você recebeu? Foi um convite para participar da seleção. Aí, participando da seleção... Que foi mais ou menos isso que você falou do colégio, ou não? Já era bem direcionado? Era bem direcionado. Foram bastante entrevistas, assim. Um tempinho, assim, de entrevista. Direcionado dentro da tua área. Isso. E aí você passou em todo o processo. Uhum. E foi contratada. Isso. E eu tava querendo muito... Isso foi muito doido. Vou te contar. Conta. No finalzinho de 2021, eu já tinha lançado 2 músicas.
E aí... Tá, importante frisar, que em paralelo você manteve sua carreira de Isso. cantora. Tá. No começo, assim, a primeira música, eu só queria fazer uma coisa boa. Mas aí eu estudei muito pra entender como colocar no Spotify, como fazer as pessoas ouvirem, como fazer um bom marketing. Descobri que tem pitch que você faz pro próprio Spotify pra ele colocar nas playlists editoriais. Então, assim, eu estudei o universo inteiro da música, assim, uns 3 meses pra eu poder lançar minha primeira música. Inclusive, a Emanuele Dalsasso, que me ajudou, que é uma menina lá de Floripa, que hoje é produtora, assim, super conhecida. Que legal. A gente cresceu meio junto. É bom ter essas parcerias, né? Muito bom mesmo. É super novinha, assim. E aí, depois que eu lancei essa música, a primeira música que era Nunca Disse Que Te Amava, eu percebi que era aquilo. Nossa, eu senti um negócio, assim, que nunca tinha sentido por nada na minha vida antes, sabe? É demais, né? Quando a gente sente o olho brilhar, o coração bater diferente. E aí eu fiquei, nossa, tô fodida. Vou ter que ser cantora mesmo. Não tenho como fazer outra coisa além disso. Agora que eu descobri, não tem como ser outra coisa. Caramba. E aí eu lancei Malabarista depois com o Davi, que era um produtor também de Brusque, mas agora tá em São Paulo. Que também cresceu junto, assim, foi muito legal. E aí quando eu lancei Malabarista, eu fiquei, cara, eu preciso estar no Rio. Eu fiquei com isso na cabeça, eu preciso estar no Rio. E aí eu comecei a conversar com um amigo do Rio, que era produtor, ele me convidou pra fazer um EP, aí eu já tinha comprado passagem pra ir lá em janeiro, e eu fiquei, nossa, eu preciso me mudar pro Rio, eu preciso estar lá, ver as pessoas, participar dos eventos, porque eu vi como isso foi importante pra minha carreira da animação, sabe? Como foi importante estar com as pessoas. Então... Rio de Janeiro e São Paulo, acho que são os 2 grandes polos, né? É isso, com certeza. E aí eu fiquei com isso e eu lembro que, assim, uma semana depois que eu tava obcecada com essa ideia de que eu tinha que ir pro Rio, surgiu essa seleção. Da Globo. Foi muito maluco, assim. Foi tipo... E aí você fez e passou. E já tinha lançado seu EP? Não, ainda não. Eu ia gravar no próximo ano. No ano seguinte. E aí eu fui em janeiro pra lá. E aí em janeiro eu peguei Covid. Eu lembro que fiquei no Rio com Covid. Fiz as entrevistas online, porque eu tava com Covid. De máscara, né? Aquela coisa. Que tempos passamos, hein? Sim. De Covid, nossa. E aí eu, na louca, assim, nem sabia qual ia ser o resultado da entrevista. Já aluguei um apartamento lá, que eu fiquei, não, eu vou me mudar pra cá. E aí... Isso é The Secret, hein? Isso é The Secret. Começou a visualizar antes de acontecer e aconteceu. Aconteceu. Falando de The Secret, deixa eu dar um recadinho pra você que tá aí. Você tá... Vê se eu adivinhei. Você tá precisando trocar de celular. Acertei? O seu já tá com a memória estourada, não cabe mais nada aí. Então, vou te dar... Tá aparecendo aqui embaixo, já vai vendo. Te dar uma dica. Maga Sil Esteves. É minha loja, Sil Esteves, dentro da plataforma Magazine Luiza. Então, você tem produtos de alta tecnologia, com garantia. Também com a garantia da Magalu. São mais de 114 lojas espalhadas pelo Brasil. Então, é garantia de entrega, garantia de produtos de procedência, obviamente, com nota fiscal, né? Eu tô vendo tanto o Celso Russomano fazer uns negócios aí. Então, compre de onde você confie. E para quem me acompanha nas redes sociais, eu sempre compartilho lá minhas compras e eu sou muquirana. Tá? Então, eu vou no melhor preço, eu espero o momento certo. Avisei que teve promoção de Dia dos Pais com frete 0. Então, acompanhe também nas redes sociais. E aqui, você pegar o seu telefone agora, esse capenga aí velho que tá na tua mão, vem aqui, tem um QR Code na tela, pá! Já vai entrar direto na minha loja. Vê se tá minha carinha ali em cima, tem uma foto minha, Sil Esteves, porque só dentro da Maga Sil Esteves você tem descontos especiais, que é diferente das outras lojas, tá? Então, entra aí, Maga Sil Esteves, e faça sua compra. Celular, notebook, geladeira, fogão, perfume, é uma gama imensa de produtos. Depois me conta o que você achou, tá bom? Me conta os descontos que eu gosto de divulgar isso, tá bom? Vamos voltar agora aqui. É isso, né? E a vida do artista, você estava falando de ter sentido que era o seu momento, que era o seu nicho, que é onde você tinha que seguir, apesar de você ser apaixonada também por animação. E quando você cantou, arrepiou, ficou... Primeira vez que eu entrei no estúdio, nossa...
Foi isso, deu vontade de chorar, assim, porque era muito voltar à minha infância também, né? De coisas que eu já tinha deixado pra trás há muito tempo, assim, eu não cantava há muito tempo, então foi uma delícia, foi aquilo. Você cantou, você gravou no estúdio, você gravou separado voz dos outros instrumentos ou gravou separado? Então foi um Isso. encontro com você mesmo. É. Nossa, imagino. Aí você lançou, você tava falando de Spotify, que todo mundo já tá sabendo aqui que você tem mais de 1 milhão lá no Spotify. O que é isso? Não, tem 1 milhão, tá escrito aqui. 1 milhão de plays no Spotify. Sim, é. E quero saber como que essa informação chegou até você, como você, se você já se preparou antes, você falou que estudou os 3 meses do Spotify. Você já sabia que ia dar esse resultado? Como que foi pra você? Eu acho que foi mais rápido do que eu esperava, talvez. Jura? É aquele mais rápido do que eu esperava, mas mais devagar do que eu queria. Porque você já queria há muito tempo. A gente quer que seja rápido, né? Lógico. Mas, assim, acho que está indo muito rápido, de um jeito legal, assim, que as coisas que eu faço estão dando certo. Mas esse salto aconteceu depois que eu lancei Caramelo, que é uma das músicas do meu EP, então era a primeira música que eu lancei do meu EP. Que a gente vai lançando em single primeiro, depois lança o álbum fechado, né? O EP fechado. Ah, legal. Então, comecei no ano passado a lançar o meu EP. E aí, Caramelo, eu achava já que era uma música que tinha muito potencial. Tanto que... Fala sobre o que a música? Então, quando eu me mudei Porque já pro sabemos Rio, que tem a flechada errada, né? Agora, Caramelo, o que será? todas as minhas músicas são muito autobiográficas, assim. Então, Tem muito pelo de menos você. até agora, são bem autobiográficas. E Caramelo aconteceu porque eu cheguei no Rio, e quando a gente chega no Rio, já tem aquele negocinho, quero me apaixonar. Queria me apaixonar. Conheci uma pessoa, e aí eu já botei a expectativa, é você que eu vou me apaixonar, é você que eu vou ficar. Digamos que outra pessoa não tava pensando a mesma coisa. Era só ela que tava pensando, hein? Tava viajando. E eu Você também... idealizou a pessoa. mas eu tava numa situação meio ruim ali, tipo, eu tava... Parte do meu salário, assim, ia pra música, então eu não tinha móveis dentro de casa. Investindo, você tava investindo na não carreira. Tinha dinheiro pra nada, não tinha, tipo, eu comecei a colocar móveis em dezembro, eu cheguei em março, sabe? Sim. Então a minha casa ficou desconfortável por muito tempo, eu tirava muito da minha qualidade de vida pra colocar na música. Tava longe da minha rede de apoio, tava numa cidade enorme que as pessoas têm um ritmo totalmente diferente. Então, isso impactou bastante, assim, pra mim no começo. Então, eu me sentia sozinha, eu me sentia... não sabia pra onde correr, sabe? E Então, sem ter a certeza da carreira, né? Se era assim mesmo, se era por esse caminho, por onde ir, né? É um momento de muito experimento. Com certeza, não sem saber se vai dar certo, se tá valendo a pena eu tirar tanto da minha qualidade de vida pra investir. Além do tempo, né? Também, porque é muita dedicação de tempo. Com certeza. Sair do trabalho que ficava 9 às 7 e ir direto pro estúdio, ficar lá até as 3 horas. E no outro dia tá linda, maravilhosa, às 7 da manhã. Exato. Então foi um momento que foi bem puxado. Foi. E de você também ter a certeza se era isso, né? E foi tendo as respostas. Arrepiada. Assim, eu tinha esses momentos de, meu Deus, será que vale a pena? Mas daí depois eu pensava, não tem como eu fazer outra coisa. Não tem escolha, sabe? Não eu tem quero! mais, Eu quero fazer isso! Essa é pra mim! Pior que eu acho que todo artista que escolhe, que tem resiliência, é porque não consegue se ver fazendo outra coisa. Porque você sabe, né? Você é artista também, é complicado. E o humor é um mercado muito masculino também. Quase que na totalidade. Os humoristas, né? Principalmente de stand-up comedy, que é uma das linhas que eu sigo desde 2005, lá quando começou, né? Eu fui uma das pioneiras. Então, é diferente o tratamento para mulher e para homem. A entrada deve ser muito mais difícil, nossa, né? Eu só entrei porque eu tava no começo lá. Eu falei, ou eu tô carregando aqui a caixa de som, o microfone, eu tô junto, estamos fazendo. E é investir, obrigada. E é investir em conhecimento, ser resiliente para continuar, persistir, não insistir, que é diferente, persistir, porque várias vezes dá vontade de desistir. Né? Às vezes uma piada dá errado, uma piada não entra, você não tem um apoio.
né? Então, é muito confiar em você mesma, a todo momento, né? E às vezes a gente fraqueja, mas aí você corre para onde te dá conforto, seja para religião, seja para um momento sozinha, seja para um incenso, uma música que você ouve, e você se busca de novo, e se acha e fala, peraí, é aqui, ó. Eu vou daqui para frente, o que passou deu errado, vou para lá. E buscar novas estratégias, né? Não fazer a mesma coisa. Você em algum momento teve vontade de desistir? Falar, não, vou comprar um sofá. Eu tô economizando dinheiro aqui. Eu economizei dinheiro, daí economização de dinheiro. E pra investir na música, eu vou comprar um sofá e foda-se. Não quero mais. Teve algum momento que você pensou em desistir? Não. Você sempre teve a certeza? Não, exatamente porque... Cara, eu não tinha certeza se ia dar certo, eu não vou mentir. Eu não tinha certeza se ia dar certo, mas eu tinha certeza que não tinha outra opção pra ser feliz. Então, eu tinha que fazer aquilo. Então... Mas aí, pensando que talvez não desse certo, aí eu já não sabia o que eu ia fazer. Porque uma coisa é o ser feliz, né? A profissão que te deixa feliz. Eu sou muito grata, me sinto privilegiada por estar numa profissão, exercer uma profissão que me faz feliz. Só que por muitos anos, a fio, eu tive que fazer outras coisas também para conseguir comprar um sofá, pagar um aluguel e etc. Então, demora um pouco para você estruturar e ganhar força. Mas se você não cria sua carreira sólida, é um bloquinho, um tijolinho por vez, né? Então, é com calma mesmo. É que a gente, você estava falando de ansiedade, né? Acaba ficando mais ansiosa, porque a gente vê os fenômenos da internet que acontece um dia a pessoa tem 100 seguidores, no outro dia ela acorda com 1,5 milhão, né? E ela fala por causa de um vídeo. Só que será que esse um vídeo torna essa carreira sólida? Depende de como essa pessoa encara. Estou falando do meu ponto de vista, tá? Então, pode sim ela chegar a 20 milhões, 30 milhões, sei lá quanto. Se ela aproveitar esse momento para estruturar e fazer outras coisas de qualidade também. Porque... é difícil. É um dia atrás do outro. Eu acho que um bom exemplo disso é a Anitta e a Marina Sena, assim. Todo mundo conheceu elas no momento que elas explodiram, né? Com a Anitta foi Show das Poderosas, com a Marina Sena foi Por Supuesto. A galera começou a conhecer elas ali, mas elas já tinham uma estrada longa. Eu acho que tem muita gente que começa, assim, e já estoura no primeiro hit, que não sabe o que fazer depois daquilo. Exatamente. Então, quem já tem uma carreira um pouco estruturada, tem gente que consegue, assim, parabéns, sabe? Por isso que eu falo, não tem fórmula, acontece. Mas eu acho que quem mais consegue seguir depois é quem já tinha um pouquinho antes. É porque tem muito isso, né? Nossa, fulano, por exemplo, você citou a Anitta. Anitta apareceu do nada, né? Isso é do nada. Vai ver a história dela se é do nada. O do nada que as pessoas falam é que não era conhecida da mídia. Então, só que tem a história ali atrás, né? Pelo menos o que ela conta ali, que ela ia com a mãe, com os irmãos, os amigos, fazer baile de funk não sei onde. Pra ganhar pouquíssimo. Pra ganhar pouquíssimo. Só pra tá lá. Exato. E é o que você tá falando aqui. Então, é uma fórmula que deu certo pra ela e é uma forma que você tá conseguindo ganhar destaque e notoriedade. É porque eu acho que a música realmente não tem fórmula. E a única coisa que você pode fazer é reduzir dano, assim. Reduzir a possibilidade de dar errado. Sim. Porque não tem como você ter 100% de certeza que vai dar certo. Mas você vai reduzindo a possibilidade de dar errado. Então, você vai construindo base de fãs, vai sabendo ali como lidar com as plataformas, vai sabendo aonde você vai investir o dinheiro, porque não adianta você investir 20 mil no primeiro clipe e daí não ter dinheiro para marketing, sabe? Saber o tanto que você vai colocar em cada um. Eu não tinha dinheiro para marketing nunca, então... eu já não tinha dinheiro, então... Não, mas isso que você tá falando é muito legal, porque além de ser artista... temos que ser empreendedores e empresários. E ser empreendedor de você mesmo. De você mesmo. Nós somos o produto. Né? E como trabalhar esse produto? E esse é o momento de descoberta. Porque eu não sei também. A gente não sabe. Né? Falando do stand-up comedy, em 2005, quando chegou no Brasil, ninguém sabia o que era stand-up comedy.
Aí o primeiro curso que teve no Brasil de stand-up comedy. Quem estava lá como alunos? Eu, Danilo Gentili e Fábio Rabin. Nós três lá com um caderninho embaixo do braço. A vanguarda. Para fazer o curso, para entender um pouco como que era. A gente sabia que começou na Inglaterra e tal. Mas e aí, como que escreve? Como que é o tipo? Ah, é assim. Ah, tem que ter um punchline. Ah, é punchline que fala, viu? E não sei o quê. Então, fomos aprender ali um pouco. E depois descobrimos que tudo aquilo estava no livro da Judy Carter. Tá? Esse curso aí foi todo baseado. Judy Carter, vem aqui no Brasil ver o que fizeram. Mas foi muito importante. Mas é isso, exatamente. Você sai da intuição, né? É, isso aí. Porque a gente já fazia comédia, já fazia humor, já era ator. Só que é uma linguagem que era totalmente diferente. E nunca na história do Brasil tinha comédia dentro de bar. Dentro de bar era música. Né? Então, quando a gente chegava lá com o nosso microfone, a nossa caixa de som debaixo do braço, o dono do bar falou, é música, né? Eu falei, não, é humor, é humor. Ah, Ari Toledo. Eu falei, não é piada de salão. Como que é isso, então? Como que é? Aí a gente explicava, isso não vai funcionar, não. Então, a gente recebeu muitos nãos, isso é importante dizer também. Muitos nãos. De pessoas, donos de bares que não sabiam o que era, não quiseram aprender o que era, fazia uma semana, ó, não deu público, hein? Não vai, acabou. E é tentativa, é persistência, e de novo, essa piada não entrou, como que eu faço? A outra eu faço diferente. Esse lugar não deu muito certo, não deu muito público. Calma, corta para eu e Fábio Rabin panfletando do nosso show, panfleto do nosso show de comédia na festa da Querupita. Vamos lá que tem bastante gente. A gente panfletando. Na festa da Querupita. E ingresso para entrada, R$5. Era o preço. Que era só ter um valorzinho ali pra gente conseguir pelo menos pagar uns custos. Conhecido, né? E fomos. Uhum. E não paramos. Então, 2005 para cá, dá quantos anos? Quem é bom de matemática? Dá muitos, né? 23, 17. Então, 17 anos. Ontem, esses dias eu fui no Risadaria, que é um evento do Paulo Bonfá, que contempla os humoristas, abre uma quantidade X de shows. Não sei muito bem como é feita essa escolha aí, mas e tem grandes shows, né, acontecendo com a chancela do projeto. E isso é muito legal. Você encontra lá grandes patrocinadores, a BIC está lá. Parabéns por apoiar a cultura do humor, que foi marginalizada desde lá de trás, né, da época onde o bobo da corte não era uma pessoa da arte, né? Tinha os atores que faziam drama e o bobo da corte, que nada mais era do que um ator de comédia. Ele era o bobo da corte. Ele ganhava comida para viver. Era isso. Então, os nãos, você recebeu muito não na sua carreira? Teve alguma coisa que te deixou... Você já falou que não, que você sempre teve certeza. Mas esse não, vou continuar mesmo assim? Mas algo que te estremeceu, algum não? Eu acho que eu tô começando a receber agora. Porque Jura? agora que eu tô começando a ter um patamar de carreira que eu tô batendo nas gravadoras, nas distribuidoras. Ai, boa! E aí? Porque eu preciso de dinheiro pra continuar a produzir, né? Eu não posso mais tirar do meu, assim. Eu estou num patamar que eu preciso de um investimento um pouco maior. Então, é um momento que eu tô recebendo vários nãos. Porque você tá indo atrás de patrocínios. A gente chama de... na música tem o adiantamento, né? Que é da gravadora, assim. Pode ser da gravadora, agregadora, distribuidora, então... Mas empresas, isso não é comum ter na carreira? Tem algumas empresas, mas eu acho que é um pouco mais difícil de chegar até elas. Né? E existem empresários que investem. São empresários financiadores ou investidores. Isso é bem comum. Assim, é empresário que paga a vida inteira do artista. Tipo, paga o aluguel, paga a comida, até ele explodir e daí ele começar a receber de novo. Mas vê esse contrato, viu? Porque eu conheço uns empresários aí que depois você assinou, você vendeu tua alma. Isso é muito comum. É um risco, né? A gente tem que ler tudo bonitinho, direitinho. E aí esse é um momento muito difícil. É por isso que muito artista assina. Porque muita gente realmente não tem como seguir sem não aquele tem um sofá pra sentar em casa. Falou, vou pegar esse cara aqui e vai me comprar um sofá, pelo menos. É ainda mais
mais complicado que isso, sabe? Age na emoção, né? A galera que mora na comunidade, que precisa muito sair dali. Sim. Isso acontece demais no funk, no rap, sabe? Então, você não tem outra alternativa a não ser pegar aquele dinheiro do empresário. Então, não há nenhuma Ou pega, escolha, ou não ou faz. desiste da sua vida, da sua carreira artística. É punk, é punk. E é foda essas pessoas que pegam realmente as vulneráveis, né? As que estão precisando. Não, é difícil. Não, mas agora nessa empreitada, tenho certeza que a próxima vez que você sentar aqui, você vai falar, Sil, consegui um adiantamento. Vou te contar como é que foi. Eu quero saber toda essa história. Tá chegando o momento de eu fazer uma pergunta pra você, que é a pergunta final. Você acredita? Já? Que loucura! Só que antes de eu fazer a pergunta final, eu quero que você me fale dos seus 1 milhão aqui, que ela não falou. Você viu que eu perguntei, né, pessoal? E ela não falou e nós queremos saber desse 1 milhão. Sou geminiana, eu falo demais. Você fala de ótimo, você tá maravilhosa. Como que é esse 1 milhão? 1 milhão é de visualização, de pessoas ouvindo? No Spotify, do meu EP, que saiu no ano passado. Do Caramelo. O Caramelo foi Foi esse single, agora. Né? Ah, o EP tá. se chama Não Repara a Bagunça, inclusive. Olha lá no Spotify, no YouTube, todas as redes. Eu falo isso direto quando o pessoal vai lá em casa. E Caramelo foi a música que me deu visibilidade. Porque eu lancei tava fazendo vários vídeos na internet, 2 deles viralizaram sobre Caramelo, que eu conto a história por trás. E aí isso virou o meu conteúdo, eu conto a história por trás de todos os meus versos, assim. Isso no Spotify. Isso no Instagram. Isso tá no Instagram. E aí ele viralizou no Instagram e aí, consequentemente, isso subiu lá no Spotify. Spotify, Que porque a galera ia lá ver. máximo. E aí, esse ano, viralizei outro vídeo de replay, que também é uma música que tá no EP. E aí, aumentou e aí chegamos a 1 milhão, assim. Olha, assim que terminar esse programa, faz isso também. Eu vou correndo lá pra ouvir, porque eu não ouvi ainda, que eu não reparo a bagunça, é minha cara. Eu tenho que ouvir isso aí, assistir também o seu conteúdo. Já adorei. Vamos pra pergunta final? Ah, todo mundo triste, mas é a pergunta final. Eu pergunto aqui para todos os meus convidados, né? Sucesso a tiracolo, que é o nome do programa. A tiracolo é aquela bolsa, né? Que a gente carrega aqui pertinho da janta. Te pergunto, Maeli, qual o seu segredo de sucesso? Qual o seu sucesso a tiracolo? Que você carrega aqui pertinho, que foi sua chave. Você fala, Sil, se não fosse isso, eu não teria chegado até aqui. Eu acho que é falar só o necessário. Porque às vezes você perde a pessoa na mensagem e ela não entende exatamente qual é a mensagem. Então isso foi no cinema, foi na música, foi no Instagram. Falar o necessário para você conseguir entregar a sua mensagem. E isso eu aprendi aos pouquinhos mesmo ali. Meu produtor falando, acho que você podia falar isso com um pouquinho mais de simplicidade para ser um pouco mais entendida. Então é isso, falar só o necessário. Que legal, ficar mais próxima, né? Ai, muito obrigada. Tá lindo demais isso, né, amor? Mas olha, eu quero aproveitar esse final de programa, agradecer demais a Carol Flores, que é minha apoiadora, que tá aqui comigo já desde o começo aqui do Sucesso a Tiracolo e tá junto sempre. É uma mulher que eu admiro demais, viu, Carol? Carol Flores, que já veio aqui, sentou aí nessa cadeira, contou um pouco da história dela, uma empresa familiar. O pai dela vai me entregar as flores, que eu sou fã também da família inteira. E agora, você me disse que ama flores, né? Essa aqui é pra você. Mentira, muito obrigada. De nada. Essa semana, as flores linda. da sua casa vão ser da Carol Flores. Ai, que coisa linda. Muito obrigada. Receba com muito amor e carinho. Ficar enfeitando. Isso. E vou deixar agora a lente ali, para você dar um recado final para os seus seguidores, para todo mundo que tá assistindo. E depois a gente fala um tchauzinho aqui juntas. Então, para todo mundo que tá assistindo, vai lá ouvir meu EP, Não Repara a Bagunça. Minhas redes sociais estão Eu Maeli em qualquer rede social você me encontra, no TikTok, no Instagram, no Twitter. 2 L's. 2 L's, Eu Maeli, com 2 L's. É que nem Sil é com 2 L's. Isso. E um beijo para todo mundo que tá assistindo aqui. Maeli, muito, muito obrigada por ter vindo, por ter colaborado. Nossa, amei demais. Ela veio do Rio de Janeiro, quero agradecer o Felipe, nosso amigo em comum,
que fez essa super indicação. Falou, Sil, dá uma olhada aqui no Instagram. Eu falei, quando que ela vai lá? Vamos já marcar isso. E obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui. Então sigam nas redes sociais, estão aqui embaixo todas. Você que não é inscrito no canal ainda, pelo amor de Deus, se inscreve agora, tá? Nesse minuto. Compartilha essa live, dá uma maratonada aqui que tem muita entrevista legal. E eu vou adorar ter vocês aqui todas as terças-feiras, 19 horas. Sucesso a Tiracolo. Obrigada, Maeli. Um beijo. Genta! Fica com Deus. Tchau.